Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. É uma galeria de fé. Deixe-me ver aqui. Hebreus, capítulo 11. Aqui, versículo 31. Hebreus 11, 31. Olha aí o que diz. Vamos começar no versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga a exércitos de estrangeiros ou a exércitos de inimigos. Mas eu quero falar de Raabe. Eu quero ter um tempo agora nessa manhã para tirar algumas lições com você desta mulher chamada Raabe. Você sabia que na palavra de Deus, o nome Raabe, esta mulher é citada cerca de 8 vezes. Talvez das figuras femininas existentes na Bíblia, ela seja a mais citada. Então temos muito a aprender com ela, muita coisa a aprender. Eu quero que você vá lá para Josué, capítulo 2 de Josué. Josué, capítulo 2, não é? A gente canta aquela música, vem com Josué lutar em Jericó. Você está preparado para a batalha? Você está batalhando, sim. Neste momento de pandemia, não há batalha pior que a humanidade esteja enfrentando do que este vírus maldito, essa doença maldita, que pega a todos e reage de maneira diferente em cada organismo, de maneira que a ciência fica perdida num tratamento, não é? Então precisamos demais da graça de Deus, precisamos demais da fé e da ação de Deus. Portanto, vamos aprender com essa mulher. Você abriu aí a sua Bíblia, você está participando comigo, abriu a sua Bíblia em Josué capítulo 2. Antes de continuar, eu ainda quero orar. Senhor Jesus, o Senhor conhece a mim e aos milhares e milhares de pessoas que estão conosco neste culto. Estamos cultuando a Deus, estamos aprendendo do Senhor, estamos alimentando a nossa fé. Eu e os irmãos que estão comigo nesta reunião espiritual. Senhor, então eu clamo que o Senhor me dê clareza no explanar a Tua palavra e que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amarre agora todo espírito maligno que esteja tentando roubar a palavra de Deus nos lares, nas famílias. Toda distração seja repreendida e amarrada em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Josué capítulo 2, você conhece a história, você já ouviu falar da história, você já cantou a música, vem com Josué lutar em Jericó. Pois bem, o povo de Israel saiu do Egito, povo de Israel a caminho de Canaã, povo de Israel
passou 40 anos no deserto, uma geração morreu no deserto. Eu quero que você se lembre disso. Uma geração morreu no deserto. Agora, a segunda geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, aquelas crianças que nasceram no deserto, agora estavam com cerca de 30 anos, não é? 25 anos adiante, 30 anos adiante, 40 e poucos anos. Eles eram crianças quando saíram lá do Egito. 40 e poucos anos, chegam diante do rio Jordão. Josué, com a sua fé, lidera, toca o Jordão, manda o povo pisar na água, e as águas do Jordão, como as águas do Mar Vermelho, se abriram, e o povo de Israel passa e entra em Canaã. Glória a Deus, terra da promessa. Glória a Deus, terra da promessa. Qual é a primeira coisa que eles veem? Com que eles se deparam? Uma tremenda muralha, enorme. A muralha de Jericó, como que o diabo dizendo a eles: aqui vocês não entram. Vocês têm a promessa, mas aqui vocês não entram. Você conhece a batalha, você sabe que sobrenaturalmente Deus destruiu as muralhas de Jericó. Deus permitiu ao povo de Israel entrar na cidade. Jericó, aquela região, ficou um lugar amaldiçoado por Deus. Mas tem a história dessa mulher que morava exatamente em Jericó. Eu quero que você comece aí no versículo 8. Ela acolhe os espias, olha só, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Entraram aqueles 2 homens na cidade de Jericó. Entraram aqueles 2 homens exatamente como espias. Entraram aqueles 2 homens furtivamente, querendo se esconder. Entraram aqueles 2 homens naquela terra, tentando se manter invisíveis, não é? Especialmente aos olhos da guarda que estava em cima do muro. Andaram por Jericó. Ao final do dia não tinha por onde se esconder. Encontraram uma espécie de taverna, sei lá, não é? Era como se fosse um bar, uma casa noturna, onde exatamente os guardas que ficavam de guarda em cima daquele muro, paravam para beber e para outras situações. Este lugar, a dona deste lugar se chamava Raabe. E aqueles homens, exatamente para se manterem invisíveis, não é? Para se esconderem, entram naquele lugar e são reconhecidos exatamente naquele lugar. Dali saiu a notícia que chegou na casa do rei de Jericó, no palácio do rei de Jericó. Olha, vieram aqui uns homens estranhos, e esses homens são do povo de Israel. Foi exatamente nesta situação, com esta situação, que nós começamos a ler no versículo 8.
Antes que os espias se deitassem, Raabe foi ter com eles no eirado. Raabe escondeu esses homens no lugar aonde ela guardava tecidos, porque ela ali também comerciava. No lugar onde guardava tecidos, canas, tecidos, ali também funcionava uma espécie de comércio. E ela escondeu os espias ali. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido falar que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Aí eu quero que você que tem a sua Bíblia aí, que está acompanhando a leitura desta palavra, eu vou ler novamente o versículo 11, você pega uma caneta e marca aí o final do versículo 11, olha: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e Deus embaixo na terra. Que tremenda declaração de fé! O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus aqui embaixo na terra. Eu quero te convidar agora, coloca a mão no seu peito, coloca a mão no seu peito aí, uma mão no seu peito e a outra mão você levanta e você vai declarar isso em voz alta. Diga assim comigo: o Senhor meu Deus é Deus em cima nos céus e é Deus aqui na minha vida. É Deus aqui nas minhas circunstâncias. É Deus aqui nesta terra de pandemia. O Senhor Deus é Deus que permanece no seu trono. E é Deus aqui, ainda que a situação esteja difícil, ainda que eu não tenha perspectiva de futuro, eu tenho recebido muitas e muitas mensagens. Vocês não, olha, seguramente nós recebemos por dia mais de 100 pedidos de oração. Mais de 100 pedidos de socorro. E algumas pessoas me escrevem o seguinte: bispa, será que a sociedade vai ser a mesma depois desta pandemia? O que é isso? É falta de perspectiva. Não temos perspectiva do que será a sociedade depois da pandemia. Essa preocupação com o futuro. Mas, ainda que falte a perspectiva com relação ao futuro, eu quero te incentivar, eu quero te desafiar a ter uma declaração de fé, como nós lemos que essa mulher
teve aqui, ela declarou com a boca: o Senhor meu Deus, é Deus em cima nos céus, e é Deus aqui nas minhas circunstâncias. Glória a Deus. Ela começou bem, não começou? Ela começou muito bem. Ela acolheu. Então eu vou dar um pouquinho de asas à minha imaginação. Amo ler, não é? Esses livros. Na minha casa eu tenho uma coleção de livros que contam histórias, especialmente da Segunda Grande Guerra Mundial, e de como alguns judeus ficaram livres, não é, de toda aquela perseguição, passaram por Auschwitz, passaram por campos de concentração. Eu tenho uma coleção de livros que fala sobre isso. O apóstolo vira para mim e fala assim: eu não sei como é que você consegue ler esses relatos de sofrimento. É porque lendo isso, eu posso imaginar como eram as guerras no Velho Testamento. Como é que essa situação aqui se dava? Então eu imagino, cá com os meus botões, né? Se você imagina diferente, é com você aí. Raabe era uma mulher que não tinha mais de 40 anos. Ela tinha entre 30 e 40 anos, no máximo. Raabe desde pequena, porque ela falou aqui, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido. Temos ouvido. Raabe cresceu ouvindo naquela terra de Jericó. Ela cresceu ouvindo a história. Existe um povo que saiu do Egito. Esse povo teme a um Deus diferente daqueles deuses do Egito. Existe um povo que está fazendo umas coisas estranhas na terra. Você acredita que o mar abriu na frente desse povo? O Deus desse povo é diferente. Existe um povo, e quando foram as guerras, ela falou: olha, a guerra de Sion, a guerra, ela usou 2 reis aqui, não é? Ouvimos falar o que vocês fizeram a Sion e a Og. Quando houveram essas guerras, gente, o povo de Israel era escravo, eles não eram guerreiros. Quando saíram do Egito, eram escravos. Escravos de 400 anos, presta atenção. O avô deles foi escravo, o tataravô foi escravo. Eles não sabiam o que era guerrear, não. Eles sabiam o que era trabalhar. E trabalhar sem remuneração, como escravo. Então, eles terem enfrentado 2 exércitos, 2 reis, e vencido, só pela mão sobrenatural de Deus. Ô bispa, mas a Bíblia diz que Raabe era prostituta. Sim. Eu sei disso. Ô bispa, você está abrindo um precedente. Fica comigo até o fim da palavra e você vai ver que eu não estou abrindo precedente nenhum. Eu trabalho, e um dos meus trabalhos, aliás, que me dá muito prazer, é aconselhamento cristão. Recebo muitas mulheres no meu escritório e com muitas histórias. Histórias de dor, histórias de sofrimento. E se você abrir os olhos para as misérias e mazelas da sociedade brasileira,
você vai ver que muitas meninas, não são poucas não, viu gente? Dói o coração. Muitas meninas são exatamente vendidas ou empurradas para uma vida sem qualquer valor. Sem qualquer valor. Essa mulher ainda conseguiu, através daquela casa, ela montou aquela casa, e ela, pelo que me informa a palavra de Deus aqui, ela era responsável por toda a sua família, toda. Ela sustentava pai, mãe, irmãos, cunhado, cunhada, sobrinho. A gente não sabe o nível de miséria e de decadência social que existia em Jericó. Mas vamos voltar os olhos para o que é bom? Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Você pode dizer para mim que essa mulher não cria? Você é capaz de me dizer que essa mulher não cria em Deus? Com essa declaração? Eu sei que a mão do grande Deus está sobre este povo. Eu sei que existe um Criador de todas as coisas. Eu sei que existe um único Deus vivo, poderoso sobre a terra, e que este Deus tem a sua mão sobre Israel. Vocês são diferentes. Eu sei que este Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo da terra. Deus embaixo na terra. Que declaração de fé. Que declaração tremenda de fé. Eu vou continuar lendo aqui. Ela, versículo 12, eu chamo a sua atenção. Essa mulher aqui estava em processo de conversão. Ela não era convertida, ela não tinha sido ensinada, ela não sabia nada, ela sabia que Deus era Deus e só isso. Ela confessou: Deus é Deus, acima dos céus e embaixo na terra. Processo de conversão. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor seu Deus, que assim como usei de misericórdia convosco, para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, e a tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você que me escuta. Deus ama pessoas que têm um olhar para amar pessoas. Deus ama pessoas que amam pessoas. Você está aí na sua casa, você está perto da sua família. Por favor, olha para alguém do seu lado aí e diga: eu te amo e eu me comprometo com você. Deus ama quando a gente assume a responsabilidade de cuidar. Nesta pandemia, nós precisamos assumir essa responsabilidade de cuidar, é uma missão. Bispa, mas eu não sou casada, eu sou só um adolescente. Olha do seu lado, meu amor, tem pessoas que precisam de você. Deus ama quando a gente assume a responsabilidade. Deus olhou, gente,
gente, Deus estava de olho em Raabe, mesmo quando ela fez escolhas erradas na vida. E aqui, quando ela acerta o alvo, eu acho que lá no céu, diante de Deus, os anjos começaram a pular. Uhul! Ela acertou. Deus não quer destruir ninguém. Escuta o que eu te digo, as trevas são falta de luz. A falta de luz é trevas. A falta de calor é gelo, é morte. Se não houvesse o sol para nos aquecer, para ser calor nessa terra, congelaria tudo, morreríamos todos. A falta de Deus é que gera toda essa maldade, crueldade, doença, miséria e morte que vemos neste mundo. Deus não queria a destruição de Jericó. A destruição de Jericó aconteceu exatamente pela falta de Deus lá dentro. A única pessoa que se voltou para Deus lá dentro foi salva, ela e toda a sua casa. Ela e toda a sua família. Agora jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, dela usareis para minha casa, o meu pai, e que me dareis como sinal certo de que conservareis com vida meu pai, minha mãe, como meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Em nome de Jesus, levanta sua mão aí aonde você está, faz uma oração pela sua família, faz uma oração por quem você ama, diga: Senhor, livra da morte aqueles que eu amo, cobre a minha família, cobre a minha casa, que eles encontrem a Jesus, que a luz brilhe nessas casas. Deus ama esse tipo de oração. Versículo 14, aliás. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciardes a nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava em cima do muro da cidade. Guarda essa informação: a casa em que ela estava ficava em cima do muro da cidade. E disse-lhes: ide ao monte. Então ela apontou um caminho para que fossem, Versículo 17, disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolherdes em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser as mãos. Também se tu denunciares a nossa missão,
estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Aí versículo 21 diz, e ela diz, segundo a vossa palavra assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela imediatamente atou o fio vermelho na janela. Quando eu falo de fio vermelho na janela, quando você pensa aqui que esses espias, esses dois rapazes, né, esses dois homens aí, ó, no máximo 40 anos eles tinham. Quando eu falo isso, do que você lembra? Amarra um fio vermelho na janela. Do que você lembra? Da Páscoa no Egito. Se eles já eram nascidos lá no Egito, eles eram crianças, quando o pai deles virou para eles e falou o seguinte, ó, Moisés mandou a gente passar o sangue do cordeiro no umbral da porta. Pai, o que é isso? Meu filho, não sei o que é isso, mas Moisés mandou passar e nós vamos obedecer. Se eles não eram nascidos lá, se eles nasceram no deserto, eles ouviram a história. Quando o anjo destruidor passou pelo Egito, a nossa casa, a casa do meu pai, a casa do seu avô, estava protegida pelo sangue do cordeiro. Raabe poderia ter falado o seguinte, ó gente, amarrar um fio vermelho na janela, coisa biruta, maluca. Eu não, todo mundo vai saber que essa é a minha janela agora. Não vou fazer isso não. Quando eles estiverem perto da muralha, eu amarro o fio. Quando eles saírem de perto da muralha, eu desamarro o fio. Ela poderia ter feito isso, como não? Mas a Bíblia diz que ela imediatamente amarrou o fio escarlata. Imediatamente. Sabe o que eu aprendo com isso? Uma grande lição na vida de Raabe é: saia do muro. Desça do muro. Hoje em dia isso é uma simbologia muito grande. Tem pessoas que levam a vida cristã em cima do muro, pendendo entre dois pensamentos. Raabe vivia em cima do muro. Quando era conveniente, ela talvez pulasse para o outro pensamento. Mas quando não era conveniente, ela lembrava do Deus de Israel, até o dia que estes homens chegaram na casa dela, e estes homens chegaram com a proposta: saia de cima do muro. A grande batalha de Josafá, tem um rei na palavra de Deus, que passou por uma tremenda batalha. O nome dele era Josafá. A Bíblia diz que Israel, com poucos homens, tinha que enfrentar 3 reis, um exército 3 vezes maior do que Israel. Rei Josafá. E eles clamaram a Deus, e eles jejuaram e oraram e buscaram a Deus. E a resposta de Deus que veio para eles foi o seguinte: nesta batalha, você não tem que guerrear, mas tome posição. Nessa batalha, você não tem que guerrear, mas tome posição. Não leve a vida cristã em nome de Jesus, cocheando entre 2 pensamentos. Jesus Cristo está voltando. Faça como Raabe. Raabe imediatamente atou o fio escarlata. É como se ela lá no Egito vivesse lá, e imediatamente após a ordem de Moisés, ela já
deu um jeito de matar o cordeiro e de passar o sangue na porta, mesmo sem entender. Eu não entendo bem o que é isso, mas eu vou obedecer. Deus te chama a tomar posição. Meu querido irmão, às vezes os homens, não é? As mulheres tomam uma posição mais rápido que os homens. Os homens levam uma vida mais racional, racionalizando. Tome posição agora aí na sua casa, aonde você me assiste. Diga: o Senhor é Deus e eu quero assumir um compromisso com Deus. Bispa, não dou conta de largar o vício do cigarro. Eu não estou pedindo para você largar o vício do cigarro, não. Eu estou pedindo para tomar posição com Deus. O vício do cigarro, Deus vai te dar força para deixar. Bispa, eu não consigo ser um crente daqueles de porta de igreja. Agora não precisa ser crente daqueles de porta de igreja, não. Precisa assistir a televisão, assistir a rede social e dizer: o Senhor Deus é Deus em cima no céu e é Deus aqui, ó, no meu coração. É isso que você precisa fazer. Tome posição. Ate o fio escarlata imediatamente na sua vida. Isso quer dizer: eu desci do muro, eu não estou mais cocheando entre dois pensamentos, eu agora sirvo a Deus. A Bíblia não me relata, mas Raabe fechou a porta daquele estabelecimento, atou o fio escarlata e colocou a sua família lá dentro, imediatamente. Desceu do muro, tomou posição. A segunda coisa que nós precisamos nos lembrar, e que esta história de Raabe me faz lembrar: Deus nos faz promessas. Quem aqui tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Eu tenho. Deus nos dá promessas. Na palavra de Deus, aqui ó, tem mais de 300 promessas. Alguém já disse uma vez que são 366 promessas. Uma para cada... Não, aliás, desculpa. 366 vezes tem a expressão não temas. O apóstolo está me corrigindo aqui, gente. Promessas, temos mais de 3.000 promessas. Cada uma delas pode ser sua. Deus nos faz promessas, mas se vamos recebê-las ou desfrutá-las, depende de nós. Deus te dá promessas, mas se você vai viver estas promessas e desfrutar essas promessas, depende de você. Depende da sua fé, depende da sua obediência. A fé, eu preciso falar isso, a fé muitas vezes nos faz andar no escuro, é isso. Poxa, vamos pensar na situação de Raabe. Ela agora assumiu a responsabilidade, né, gente? Botou o pai, a mãe, irmão, irmã, sobrinho, sobrinha, criança, tudo dentro daquela casa. Assumiu a responsabilidade. O povo rodeando Jericó. Ela ia passar por um tremendo terremoto, ela não sabia ainda, mas ela iria passar por um tremendo terremoto. Foi um terremoto ali, ó, que abalou
as estruturas, um terremoto acionado pelo grito da fé. Abalou as estruturas do muro e o muro ruiu. Raabe andava no escuro. Ela sabia que existia um Deus nos céus, ela sabia que o povo de Israel era um povo escolhido por esse Deus, Deus era Deus desse povo, mas ela não sabia mais nada, o que ia ser da vida dela. Ela creu. Ela creu. A fé faz isso. Você pode não ter perspectiva, mas continue crendo. Você sabe o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Vamos lá comigo, deixe alguma coisa marcando aí, Josué. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. 1 Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que isso quer dizer? Que você não tem clareza mesmo. Nós não temos clareza do que vai ser amanhã. Nós não temos clareza de quando, qual é o dia que Jesus vai voltar. Nós não temos clareza de como Deus vai fazer. Não é por isso que eu gosto daquela música. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que é perfeito. Nós não temos clareza, nós profetizamos, em parte conhecemos. Eu conheço o que está escrito aqui. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Receber a promessa depende de obedecer. O que os espias falaram para ela? Se você denunciar, não temos mais obrigação com você. E ela, trancou a boca. Você acha que os policiais não voltaram na casa dela? Você acha que ela não foi ameaçada de morte? Não sei pelo que ela passou, a Bíblia não relata, mas eu acho que passou por alguma coisa sim. Mas ela segurou firme o que tinha prometido. Não denunciou. Se você não colocar todo mundo dentro da sua casa, estamos desobrigados da promessa. Ela imediatamente trouxe todo mundo para dentro da sua casa. Se você não pendurar o fio escarlata na janela, desobrigados estaremos da promessa. E ela imediatamente atou o fio escarlata na janela dela. Você quer viver a promessa de Deus? Tome posição imediatamente e continue crendo. Tome posição. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para o apóstolo, não é fácil para ninguém. Mas a vida cristã é essa. Existem promessas, nós estamos declarando, o apóstolo fala isso há mais de um ano, desde que iniciou a pandemia. Ele abre no Salmo 91 e declara: na nossa família, Deus nos livrará do laço do coronavírus e da enfermidade mortal. Declare a palavra. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Declare a palavra. Profetizar é declarar a palavra. Dê passos de fé, ainda que andando no escuro. Dê passos de fé. Essa mulher passou pelo grande terremoto. Eu já estou terminando. Isso está relatado aqui, olha, no capítulo 6 de Josué. Você pode
abrir aí a sua Bíblia no capítulo 6 de Josué, versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, depois do grande grito que está no versículo 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta, e tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantou o grande grito, e as muralhas ruíram. 22, então disse Josué aos 2 homens, espias da terra, entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela. Oh, maravilha, que mulher! Ela não só se salvou, ela salvou toda a sua parentela. Tiraram toda a parentela e os acamparam fora do arraial. Raabe é o retrato de que Deus não quer acabar com ninguém. Deus não quer destruição de ninguém. Se a destruição vem, ela vem pela falta de Deus. Aonde tem falta de Deus, tem excesso do diabo. Não existe meio termo. Faltou luz, é trevas. Faltou calor, é frio, é gelo. Faltou Deus, tem excesso do diabo. Aonde a gente encontra Raabe mais, bispa? Vai lá para Mateus. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver onde a gente encontra Raabe. Raabe ficou fora do arraial até que o povo de Israel os acolheu no arraial. Raabe se converteu ao Senhor Deus de Israel. Raabe ficou fazendo parte do povo de Israel. Raabe se casou com Salmão. E aí nós vamos ver o que acontece aqui. Versículo 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Já pensou, gente? Família sacerdotal. Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe, Salmão se casou com Raabe, e de Raabe gerou a Boaz. E Boaz de Rute gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé foi o pai do rei Davi. Raabe está na genealogia de Davi. Raabe termina lá no versículo 16. E Jacó gerou a José, José marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Raabe na genealogia do Senhor Jesus Cristo, porque ela é uma expressão da graça de Deus, do amor de Deus. Deus não quer destruição, Deus quer salvação. Deus não quer salvar apenas você, Deus quer salvar a sua família, a sua parentela, aqueles que você ama. Deus está interessado nisso. Então, nesta manhã, eu quero chamar você a clamar. Primeiro, a ter fé. Lembra do que eu falei? Sai de cima do muro. Toma posição. Deus nos dá promessas, mas se você vai viver a promessa ou não, depende de você. Depende de você obedecer, tomar posse.
viver a promessa. E vamos clamar por aqueles que amamos, vamos levantar um grande clamor pelo nosso Brasil.